Atos 2, 42 a 47. Todos acharam, amém? E foi fraco. Amém, irmãos? Todo mundo viu? Falou? Benção. Atos 2, 42 a 47. Não? Então vamos seguir aqui. Versículo 42. Pega uma carona com quem está do lado. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45, os irmãos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47, vamos todos juntos? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quero chamar a sua atenção para o final do versículo 47. Enquanto isso, diz a minha versão, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos ler de novo essa frase? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse texto que nós lemos, versículo 42 ao 47, é o retrato que Lucas trouxe para nós a respeito da igreja que tinha acabado de nascer. O texto mostra como é que era a vida da igreja. Pode parar aí, benção. Como era a vida da igreja. E eu quero chamar a atenção para o que diz o versículo 47. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Nós estamos falando de multiplicação. E esse texto para mim mostra muito claramente o propósito de Deus na multiplicação em usar a igreja do Senhor. Diz o texto que havia crescimento numérico naquela igreja. Por que eu sei que é crescimento numérico? Porque aumentava o número de pessoas, aumentando os que iam sendo salvos. Se nós olharmos o capítulo 1 de Atos, o número de pessoas daqueles que estavam reunidos, dos discípulos, 12, mais algumas mulheres e outros agregados, no capítulo 1 nos mostra que esses irmãos que estavam no cenáculo em oração eram 120 pessoas. Que número que eu falei? 120. No capítulo 2 de Atos, nos mostra a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O apóstolo Pedro prega um sermão, e após a pregação desse sermão, diz a Bíblia que muitas pessoas tomaram a decisão de entregar sua vida a Cristo, e naquele mesmo dia foram batizadas. Alguém se lembra o número? Cerca de 3.000 pessoas. Nós já saímos do capítulo 1 com 120. No capítulo 2 nós já temos um outro número, que é um crescimento explosivo na igreja, dá mais de 3.000 pessoas. E aquela comunidade então passa a viver em conjunto. Por que, irmãos? É uma coisa que às vezes a gente não entende. Nós acabamos de ler
E a Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e repartiam os seus bens à medida que as pessoas tinham necessidade. E aí muita gente diz e critica a igreja dizendo que todos os crentes precisam vender aquilo que tem e entregar o dinheiro para sustento dos irmãos. Não é isso. Nós precisamos entender o contexto histórico do surgimento da igreja. No dia de Pentecostes, tinha gente no templo de todos os lugares em volta da Palestina. Pentecostes era uma festa de peregrinação. Muitas pessoas estavam na cidade. Quando o Espírito de Deus desceu na cidade e aquelas 3.000 pessoas foram batizadas, muitas delas não retornaram mais para sua casa. Elas passaram a viver em Jerusalém. E algumas até em barracas em volta da cidade, porque a cidade não dava para sustentar, não tinha lugar para aquele tanto de gente. Então as pessoas começaram a ir nas suas cidades, de onde eles eram, vendiam o que eles tinham e passaram a viver em Jerusalém. Só que tinha gente ali que era pobre, não tinha nada, não tinha nem com o que comer, mas eles estavam vivendo todos juntos. Por isso que diz o texto que eles vendiam as propriedades e traziam para a igreja para sustentar os irmãos que agora tinham largado tudo a sua vida para trás e passado a viver em Jerusalém para viver nessa nova comunidade de discípulos que é a igreja iniciante, ou que a gente chama de igreja primitiva. Só que tinha um problema. Quantos eram no capítulo 1? Quem lembra? Quantos vieram no capítulo 2? E aí Lucas para de contar, mas ele deixa o versículo 47 dizendo o quê? Todo dia chegava mais gente. Dia após dia, acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. De que tamanho era essa igreja? Nós já não sabemos mais. No capítulo 5 vai dizer que muitas pessoas entregaram a vida a Jesus. No outro capítulo, acho que 6 ou 7, vai dizer que muitos sacerdotes se converteram. E a igreja vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo em Jerusalém, talvez uma comunidade com mais de 10.000 pessoas, antes da dispersão do capítulo 8, debaixo de perseguição de Herodes. E aí a igreja vai se espalhando por aquelas cidades. Havia naquela igreja, irmãos, uma multiplicação diária de salvos. E como nós estamos falando de multiplicação, eu creio que esse texto tem algumas coisas para nos ensinar a respeito de multiplicação, a respeito do que Deus quer fazer na igreja dele nos dias de hoje. Em primeiro lugar, a multiplicação é o resultado de uma igreja saudável. Vamos falar juntos? A multiplicação é o resultado de uma igreja saudável. Qual que é a missão da igreja? Quem sabe dizer? Qual é a missão da igreja? Fazer? A missão da igreja é multiplicação? É ou não é? Qual que é a missão da igreja, irmão? Então a missão da igreja é multiplicação? A priori não. A missão da igreja é fazer discípulos que fazem outros discípulos. Mas quando a igreja cumpre a sua missão, o que acontece? Multiplica. Então tira da sua cabeça que a missão que está nos levando a ser igreja, a pregar, a trazer pessoas, é simplesmente porque a gente quer multiplicar, porque a gente quer crescer. Não, o nosso principal objetivo é fazer discípulos que fazem outros discípulos. A multiplicação vai se tornar o quê? Uma consequência. O objetivo da igreja é multiplicar? Não. O objetivo da igreja é ser saudável. Se a igreja é saudável, o que vai acontecer? Multiplica. O objetivo da célula é só multiplicar? Não. O objetivo da célula é ser uma célula saudável. E quando a célula for saudável, a consequência vai ser o quê?
A multiplicação. O resultado da saúde da igreja é a multiplicação. Pois tudo que é saudável cresce. Não é? Você tem um filho, ou teve filho. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. A coisa mais maravilhosa de um pai e a mãe é colaborar e ver os seus filhos crescendo. É ou não é? Agora, se em algum momento da infância, da adolescência, você percebe que o seu filho está tendo um atraso de crescimento, o que provavelmente está acontecendo com essa criança? Ela está saudável? Existe alguma coisa errada. Então o que a gente faz? Amarra a criança nos pés e nas mãos, e o pai puxa de um lado e a mãe puxa da outra, dizendo: estica, menino. É assim que a gente faz filho crescer? Como é que a gente faz filho crescer? Alimentando, dando purgante para limpar de vez em quando, né? Agora já mudou, é remédio de verme, mas purgante, remédio. Precisa de vez em quando dar uma ajeitada, que as lombrigas crescem, então vai dificultando. Não é não? Criança não gosta de comer muita coisa boa, nem adulto também, né? A gente come por obrigação. Dando uma alimentação saudável, vai no médico, faz o exame, está faltando vitamina, está faltando isso. Nós vamos trabalhar, nós vamos dar o remédio, porque esse menino precisa crescer, precisa amadurecer. Se não cresce, é porque não tem saúde. O texto começa falando sobre como que a igreja vivia. E aí nós vamos ver no versículo 42 a 46 e 47, o início, como que era a saúde dessa igreja, o que essa igreja tinha. Era uma igreja cheia de vida, uma igreja cheia de saúde, uma igreja cheia de coisa boa. E quando tinha coisa boa e quando tem saúde, aí o versículo 47 termina dizendo o quê? Por causa da saúde, por causa de tudo aquilo que nós acabamos de ler, o que está acontecendo com essa igreja? Multiplicação, gente sendo salva, gente sendo atraída para aquela comunidade. Primeira coisa que havia naquela igreja era uma vida de oração. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Oração, irmãos, é algo essencial para uma igreja ser saudável. Porque a oração, sabe o que a oração vai trazer para o meio da igreja? A presença de Deus. Sabe o que a oração traz para a sua célula? Presença de Deus. Se as pessoas estão orando pela célula, sabe o que vai ter quando aquela célula reunir? Presença de Deus. E a presença de Deus traz um agir poderoso no lugar onde ela existe. Aonde Deus está, pessoas são atraídas. Jesus estava nos lugares, e onde Jesus estava, o que tinha atrás dele? Hein, irmão? Multidões. Se eu pegar esse mel que está aqui, está vendo alguma formiga aqui agora? Mas eu tenho muito mel aqui. Se eu derramar esse mel no chão, daqui a um pouco, o que vai ter? As formigas são atraídas pelo açúcar. Pessoas são atraídas pela presença de Deus. Aonde Deus está manifestando a sua presença, muitas pessoas estão chegando para lá. E aonde tem oração, tem avivamento. Por isso nós não podemos abrir mão de uma vida de oração. Orar. Havia naquela igreja um apego e estudo da palavra de Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, diz o versículo 42, não é isso que está aí na sua Bíblia? Perseveravam na doutrina. Porque, irmãos, nós queremos a oração, amém? Queremos viver a presença de Deus,
queremos o enchimento do Espírito Santo, queremos os dons do Espírito Santo, queremos o avivamento. É ou não é? Essa igreja quer o avivamento? Você quer viver o avivamento desses últimos dias? Queremos viver o avivamento, estamos orando pelo avivamento. Deus está levantando grandes ondas de avivamento na nossa nação e no mundo. Não podemos viver sem esse avivamento. Mas nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão de estarmos alicerçados na palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Porque quando a gente abre mão da palavra de Deus e passa a viver somente no avivamento, isso vai gerar um desequilíbrio na igreja. A palavra de Deus faz com que as coisas sejam equilibradas e o crescimento da igreja seja saudável. Muitas igrejas já são contra disciplinar membros, porque acham que está fora de moda. Mas se eu olhar para a palavra de Deus, ela me ensina a disciplina bíblica. Então, se eu quero viver uma igreja que é alicerçada na palavra de Deus, nós precisamos ter responsabilidade de pastorear o rebanho, de cuidar do rebanho e, quando for necessário, disciplinar o rebanho. Isso é Bíblia. Vamos abrir mão disso? Venha como estás e fique como está. É isso que Deus quer? Nós aprendemos na palavra de Deus que nós somos recebidos da maneira que estamos, mas nós não podemos ficar da mesma maneira. Nós precisamos santificar a nossa vida, nos transformar a cada dia. A palavra vai equilibrar, o crescimento vai ser um crescimento sustentável, porque nós estamos alicerçados na palavra. Havia naquela igreja, irmão, generosidade. O povo era generoso, o povo era amigo, o coração do povo estava quebrantado. Isso é marca de igreja saudável. Onde a igreja é saudável, a generosidade, as pessoas ajudam, as pessoas contribuem, as pessoas dão de si, eles a ponto de vender suas propriedades para ajudar no sustento daqueles que estavam passando por momentos difíceis. O relacionamento da igreja era um relacionamento sem maldade. Por que eu sei isso? Porque diz o versículo 46 que eles viviam o quê? Com alegria e singeleza de coração. Você sabe o que é singeleza de coração? É você não olhar para as pessoas vendo o pior que elas têm. Porque todo mundo aqui tem um lado negro. É igual a lua. A lua, você só vê um lado dela. Tem um lado que está por trás, que ninguém vê. É ou não é? A luz brilha só na parte da frente. E eu quero dizer para você que você é um pouco parecido com isso. E eu também. Eu tenho um lado negro, irmão. Tenho um lado difícil. Tem problema. E tem gente que quando olha para o outro, ele só vê as coisas ruins. Ele só vê os defeitos. Ele só vê o que a pessoa apronta. Ele não consegue ver coisa boa. Isso é um coração sem singeleza. Ser singelo é olhar para o melhor que as pessoas têm. Isso é uma igreja saudável. Eu sei que nós temos dificuldade, eu sei que nós temos defeitos, eu sei, mas quando eu olho para você, não é o seu defeito que fala mais alto. Estão entendendo o que eu estou falando, não? Quando eu olho para você, não é o que você tem de ruim que fala mais alto, porque o amor de Deus está no meu coração. Quando eu olho para você, eu, por causa do amor de Deus, consigo ver coisas maravilhosas na sua vida. Isso é ser singelo. É isso que Deus quer para nós. Os relacionamentos eram cheios de amor e de pureza. Uma igreja saudável, sabe quem está no centro dela? É Deus. Não somos nós. Não é a minha vontade. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. Uma igreja saudável é uma igreja focada no Senhor, centralizada no Senhor, porque tudo aquilo que entra no centro se torna um ídolo, e nós não queremos ser uma igreja idólatra. Amém, irmãos? Eu não quero que haja idolatria na minha vida nem na igreja, e para não haver idolatria, Deus tem que estar no lugar dele. O lugar dele é o lugar de centro, é o lugar de convergência. Uma igreja saudável é uma igreja que põe Deus no centro. Não é a minha preferência, é o que Deus quer.
Uma igreja saudável é uma igreja onde vidas estão se consagrando ao Senhor. É uma igreja que está vivendo combatendo o pecado. São crentes que estão procurando santificar a sua vida. Uma igreja saudável é uma igreja que vive os valores do reino de Deus, não os valores do mundo. No mundo é de um jeito, na igreja é de outro jeito, sabia disso? Se na igreja a gente passar a viver igual o mundo vive, qual que é a diferença que nós vamos fazer? A igreja funciona diferente do mundo, amém, irmãos? Aqui é diferente, precisa ser valores da palavra e valores do reino, não é o valor do mundo. O valor do mundo diz assim: olho por olho, dente por dente. Mas a palavra de Deus diz: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. E se tiver sede, não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Estou dando só um exemplo para a gente entender. Aí a pessoa vai dizer assim: não estou entendendo, fulano, você está ficando bobo. Depois que você entrou para a igreja, você está ficando bobo. O que está vendo contigo? Alguém já falou isso de você? Tem alguém? Levanta a mão. Eu não estou entendendo você está meio diferente. É porque agora eu não vivo mais igual o mundo vive. Agora eu entendi que eu preciso viver os valores do céu na terra. A palavra de Deus faz diferença na minha vida. Amém, irmãos? Uma igreja saudável é uma igreja que abandona os valores do mundo e passa a viver os valores do reino. Era uma igreja saudável porque havia adoração sincera. A Bíblia diz que eles louvavam a Deus. Uma igreja saudável é uma igreja cheia de adoração, cheia de louvor. Uma igreja saudável é uma igreja onde há pregação da palavra e evangelização, porque as pessoas só serão salvas à medida que houver pregação do evangelho. Uma igreja saudável é uma igreja onde há discipulado. Discipulado é você, através da sua vida, ajudar o outro a ficar mais perto de Deus. Eu investi a minha vida para ajudar você a ficar mais parecido com Jesus. Isso é discipulado, isso precisa existir na igreja para que ela seja uma igreja saudável. O povo tinha a alegria de servir, ninguém servia com má vontade, era um serviço voluntário, alegre. Tantas coisas nós podíamos falar dessa igreja, e tantas coisas, irmãos, nós precisamos trabalhar para melhorar a cada dia, porque se nós queremos viver a multiplicação aqui nessa igreja, nós precisamos ser o quê? Uma igreja saudável. O que é uma igreja saudável? É tudo isso que essa igreja era. Então o nosso espelho está aqui. Nós temos que buscar esse discernimento e melhorar nessas áreas. Segundo lugar, só a multiplicação diária quando a igreja acontece. Vamos ler? Só há multiplicação diária quando a igreja acontece. Versículo 47 diz o quê? Finalzinho lá. E o Senhor lhes acrescentava o quê, irmãos? Alguém fala assim, diariamente? Tem alguma versão que fala diariamente? Levanta a mão. Diariamente, a cada dia, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Agora, por que a igreja ganhava pessoas todos os dias? Sabe por que a igreja ganhava pessoas todos os dias? Porque a igreja não é prédio, igreja é gente. Igrejas são pessoas. E a igreja acontece não no prédio, a igreja acontece onde as pessoas estão. Por isso que todo dia convertia gente naquela igreja, porque a igreja estava espalhada na cidade. Porque onde tinha um crente, tinha o quê? A igreja. E ele pregava, e ele convidava a pessoa a se render, e muitas vidas eram alcançadas todos os dias para a glória do Senhor. Cada crente é um ministro dentro da igreja. Amém? Aqui dentro da igreja nós somos servos, mas lá fora cada um de nós é o quê? Um missionário. Então aonde eu estou, eu tenho que levar o evangelho. Por isso que muita gente convertia todos os dias, porque não precisava haver reunião.
Não precisava haver ajuntamento. Onde um crente estava, o evangelho estava sendo pregado. E por isso, muitas pessoas se convertiam. E cada casa, não é uma máxima que nós temos falado? Cada casa é o quê? Uma igreja. Quando eu abro a minha casa para receber uma célula, ali é a igreja do Senhor ou não? Sim. Nós estamos localizados geograficamente na rua Santo Antônio 187, no bairro de Itapera, a igreja presbiteriana de Itapera. Não é isso, irmão? Estou certo ou não? E a nossa igreja se reúne aqui nesse templo quarta-feira, 19h30, domingo de manhã, 9 da manhã, e domingo à noite, 19 horas. Então, se as pessoas se convertessem só na igreja, ou fossem atraídas só para a igreja, eu tenho apenas 3 possibilidades de alcançar uma pessoa perdida na semana. E em apenas um lugar geográfico. Rua Santo Antônio, 187. Agora, quando as células se espalham pelo bairro e acontecem em dias diferentes, a igreja está acontecendo em todos os lugares, em vários lugares ao mesmo tempo. Então eu estou ampliando a minha capacidade de alcançar pessoas. É por isso que a igreja de célula ganha muita gente. Terça-feira, segunda-feira, numa rua, na outra rua, sábado, e por aí vai. E nós queremos que tenha célula todos os dias, exceto os dias de culto da igreja. E nós sonhamos que cada rua desse bairro tenha pelo menos uma célula que vai reunir. Eu quero que chegue o dia que a gente tenha célula aqui de manhã cedo, sábado de manhã. Por que não? Pode ser? Pode ser sábado 10 horas da noite? Pode ser, porque nós queremos ganhar pessoas para Cristo, e nós vamos fazer isso vivendo a igreja em vários lugares ao mesmo tempo. O texto diz, irmãos, que a igreja se reunia no templo, não é isso? Olha aí, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes aonde? No templo. No templo há a grande celebração. É o que nós estamos vivendo aqui hoje, nessa noite. Um ajuntamento de mais de 100 pessoas. Que coisa maravilhosa o que Deus está fazendo no nosso meio. Precisamos dessa reunião aqui, sabia? Você precisa estar aqui aos domingos. Você é abençoado aqui, é ou não é? A palavra de Deus te abençoa, te edifica. Você sai daqui melhor do que você entrou. Não é verdade? Tem um louvor tão poderoso, tão abençoado igual esse nosso. É ou não é? Abençoa a nossa vida? Você sai fortalecido daqui? Então nós precisamos reunir no templo. Eu vou do dia que eu quero, na hora que eu quero. Não, irmãos. Tem que fazer parte do nosso compromisso com Deus, estar reunido com a nossa igreja no templo. Semanalmente, pelo menos. Mas diz mais o texto no versículo 46, que eles se reuniam de casa em casa. No templo, a grande celebração. Em casa, os pequenos grupos. Onde há pequeno grupo, a igreja. E ali, nas casas, sabe o que acontece? Comunhão, intimidade, crescimento, desenvolvimento de dons. Os irmãos pensam que as células servem só para trazer gente para a igreja nova? Não tem nenhuma pessoa, escute bem o que eu vou dizer, não tem nenhuma pessoa que esteja envolvida com célula, na liderança, anfitrião, sendo LT ou sendo apenas um membro comprometido, que não esteja crescendo para a glória de Deus. Talvez você não esteja vendo, mas você hoje é uma pessoa transformada, diferente. Deus está trabalhando na sua vida. Quando chegar lá no final do ano, você já é outra pessoa. Você está se sentindo útil. Deus está trabalhando na sua vida. Há desenvolvimento de pessoas. Há edificação. E sabe o que acontece nas casas? Pastoreio. As pessoas são pastoreadas. Não apenas por um pastor que centraliza tudo em si,
mas através de líderes leigos que estão usando o que Deus tem os dado para ajudar a pastorear esse rebanho. E por fim, sabe quando é que vai acontecer conversões diárias aqui nessa igreja? Quando houver dentro de nós uma paixão muito grande pelas almas perdidas. Eu não desperdiço nenhuma oportunidade de falar do amor de Jesus para alguém. 3 coisas simples que você pode falar para qualquer pessoa. Primeiro, Deus ama você. Vamos repetir? Deus ama você. Experimente essa semana falar isso para alguém. Deus ama você. Talvez para aquela pessoa, ela nunca ouviu ou nunca pensou isso. Você é uma pessoa amada de Deus. Segunda coisa que você pode falar: Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Para qualquer pessoa dessa cidade. Porque o livro da vida não está na nossa mão, tá? Se Jesus dissesse assim: ô pastor David, eu vou te dar o livro da vida só com o pessoal da cidade de Campos. Primeira coisa que eu ia olhar era o quê? Se meu nome está lá, né? Letra D é... Segunda coisa que eu ia olhar era o quê? Se o meu povo está lá, minha família está lá. Terceira coisa que eu ia olhar, ia pegar o rol de membro da igreja e ia verificar. Esse tá, esse não tá, esse tá, esse tá. Depois eu ia procurar saber quem aqui nessa cidade está com o nome escrito no livro da vida. Eu ia bater na porta deles e dizer: fulano, seu nome está aqui no livro da vida. Arrepende do seu pecado e crê que Jesus Cristo te salvou. Entrega a sua vida a Jesus hoje. Mas esse livro não está na minha mão, eu não sei quem está escrito lá. Então Jesus falou assim: falar, pregar para todos. E aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida serão tocados pelo meu Espírito e me receberão como Senhor e Salvador da sua vida. Eu tenho que falar para todas as pessoas: Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida. E você pode falar para qualquer pessoa no trânsito, aonde estiver: Jesus pode transformar a realidade da sua vida. Qualquer um vai ser impactado por essas 3 frases. Você pensa assim: eu não sei pregar, eu não sei evangelizar. Mas você sabe dizer, olhar no olho da pessoa com amor e dizer assim: Jesus te ama. Não uma frase solta, mas uma frase com unção e oração: Jesus te ama. Você pode falar isso para alguém ou não? Você pode dizer para a pessoa: Deus tem um plano na sua vida. E você pode dizer assim: eu creio, assim como Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Alguém vai ficar ofendido com isso? Se ficar ofendido é muito cruz credo mesmo, né? Porque tem gente, irmão, que está tão ruim que nem o diabo quer ficar na pessoa. Está pedindo: pelo amor de Deus, me tira daqui, que a pessoa está tão ruim que está me atrapalhando. Tem tanto de gente por aí. Mas eu não posso deixar de falar para qualquer um: Deus te ama. Vamos falar? Deus te ama. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: Deus te ama. Já começa a treinar agora. Deus te ama. Deus tem um plano na sua vida. Deus pode mudar a sua vida. Joga a semente, irmão. E aí nós vamos ver se isso foi feito com amor, com paixão. Todos os dias nós vamos ouvir notícia de gente que está se convertendo através dessa igreja que está espalhada pela cidade. Terceiro lugar, o que acontece? Multiplicação é salvação de pessoas. Versículo 47 diz que: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Por quê? Que a multiplicação se dá apenas quando pessoas são salvas. Porque salvar pessoas é a principal missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio salvar e buscar os que estavam perdidos. E o que precisa acontecer, pastor, para eu ter a garantia de que eu sou salva ou salvo? Primeira coisa, a Bíblia diz que você precisa crer com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Crer com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Você crê? Segunda coisa, diz a Bíblia: não apenas crer com o coração, você precisa confessar com os seus lábios que Ele é o Senhor e o Salvador da sua vida.
Ser salvo não tem mistério nenhum, irmãos. Ser salvo é crer com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e declarar com os meus lábios que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Se eu faço isso com sinceridade, com verdade, eu estou salvo. Pois diz mais o apóstolo Paulo: com o coração se crê para a justiça, e com os lábios ou com a boca se confessa para a salvação. Por isso que tem que batizar, por isso que tem que professar a fé, porque você está fazendo uma declaração pública daquilo que você está crendo no coração. E diz mais, o apóstolo Pedro disse no seu sermão, no Atos 2, e Paulo vai repetir: todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será o quê, irmãos? Salvo. Como, irmãos, nós vamos trazer ou ter mais pessoas salvas aqui na nossa igreja? E aí Paulo fala em Romanos 10, como que eles vão crer daqueles de quem nada ouviram? Para ser salvo eu preciso, quem lembra? Crer com o coração que Jesus ressuscitou dentre. Mas como eles vão crer se ninguém falar de Jesus para eles? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nós fomos enviados a pregar. Só vai ter salvo ou mais salvos aqui nessa igreja se cada um de nós nos conscientizarmos de que você já foi enviado para pregar. Você não precisa mais de chamado, o chamado já está da palavra, é só você seguir o que a Bíblia está dizendo. Como, irmão? Eles vão crer se ninguém falar. E como falar se não forem enviados? Se nós permanecermos aqui dentro da igreja, vai ter salvo? Vai ter mais salvo aqui? Se nós ficarmos aqui só olhando para o nosso umbigo, para os nossos problemas, vai ter mais gente salva aqui nesse lugar? Se nós priorizarmos apenas uma igreja que é feita para agradar pessoas que já estão aqui dentro, vai ter gente mais salva aqui nesse lugar? Para que ouçam, é preciso que a mensagem seja pregada por aqueles que estão sendo enviados ao mundo, pois é lá que estão os perdidos. Os perdidos estão onde? Eu quero crer que eles já não estão mais aqui dentro dessa igreja, que todos que estão aqui hoje já entregaram a sua vida a Jesus, já creram com o coração e já confessaram com a boca que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas tem mais gente lá fora que não fez isso que você fez, e é lá que nós precisamos ir. Você precisa se relacionar com essas pessoas com o intuito de tornar essas pessoas discípulas de Jesus. Agora, não vai adiantar nada se você não der testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Um mau testemunho tira muita gente do caminho da salvação. Então vigie a sua vida, porque Jesus disse: ai daqueles pelo que vier o escândalo. Nós precisamos, irmão, pregar, anunciar. Pastor, como é que eu vou pregar o evangelho? Eu vou pegar um caixote e vou ficar ali na porta, no ponto do ônibus, gritando: oh, pecadores, arrependei-vos. É isso. Eu vou ficar enchendo a paciência das pessoas, dizendo: porque você é assim, você vai para o inferno, não sei o quê. É isso. Não é. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Se você ganhar a confiança dessa pessoa, se você provar para essa pessoa tiver a certeza de que você a ama, tudo que você falar ela vai ouvir. Se você provar para essa pessoa que você é uma pessoa correta, honesta, íntegra, que Jesus Cristo está mudando a sua vida, que você é um homem de palavra, um homem honesto, um homem honrado na sua família, quando você abrir a sua boca, onde você estiver, as pessoas vão parar para te escutar. Se você for uma mulher cheia do poder de Deus, uma mulher cheia de sabedoria, uma mulher cheia, exalando o bom perfume do Senhor, aonde você estiver e você falar, as pessoas vão dar crédito ao que você está falando. O pastor fez um desafio para uma
os adolescentes, culto de adolescente. Traga os seus amigos de escola, distribui os convitinhos, cada um foi para a sua escola, e daqui a pouco entrou uma irmã, um adolescente chorando. Veio perto do pastor: pastor, ora por mim. O que houve, minha filha? Eu fui entregar esses bilhetinhos, esses convitinhos lá na minha igreja, na minha sala de aula. Sabe o que falaram comigo, pastor? Crente? Crente? Você é crente? Minha filha, de crente igual a você, o inferno está assim, ó. E o capeta já está mandando devolver, porque ele não está aguentando mais. A pessoa vai ouvir e vai começar a ser transformada a partir do momento que você for uma pessoa transformada. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui não tem erro. Claro que todos nós temos áreas de dificuldade, de crescimento, pontos fracos, mas santifica a sua vida, que Deus vai te honrar onde você estiver. Ô irmão, a coisa mais maravilhosa de servir a Deus é Ele nos dar a oportunidade de salvar pessoas, de ajudar a salvar pessoas. Eu tenho falado aqui que naquele último dia, né, todo mundo no dia do julgamento vai descer um telão de um lado, um telão de outro. E vai ser avaliado tudo que a gente fez de bom e tudo aquilo que a gente fez de ruim. Palavra, pensamento, ação, intenção, omissão. Vai passar o filme da nossa vida naquele dia. E a gente só não vai ficar com mais vergonha porque vai passar o filme de todo mundo. E o filme do pastor vai ser um dos maiores audiências. Mas eu vi uma coisa tão bonita que eu acho que Jesus pode fazer nesse dia também. É de uma parte desse filme Ele começar a botar fotos de pessoas que só estão lá no céu porque eu falei do amor de Deus para ela. Já imaginou que coisa maravilhosa? Numa parte do filme da nossa vida, um capítulo do filme da nossa vida, dizer: olha, sabe quem está aqui no céu por causa de você? Essa pessoa, você ajudou a transformar a família dela, você ajudou a mudar a vida dela. Você quer participar dessa glória, irmão? Você pode ganhar pessoas para Jesus. Sua célula pode ser um agente de ganhar muitas pessoas para Jesus. Oh, meu filho, você dirigiu uma célula e por causa dessa célula muitas pessoas renderam a vida a Jesus. Eu vou mostrar aqui a foto de cada um para você ver. Nós podemos trazer pessoas para Jesus e para a igreja. Quarto e último lugar, a multiplicação tem sua fonte em Deus. Diz o versículo 47b: e o que, irmãos? Quem que acrescentava? Quem que convertia gente? O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu vi na rede social, uma semana dessa para trás, compartilhei até aqui na escola dominical, um bonito, né? Porque está cheio de gente bonita na rede social, e está cheio de intelectual, e está cheio de secretário da Santíssima Trindade. E um desses secretários da Santíssima Trindade falou o seguinte: você não pode dizer que você é ganhador de alma. Vamos parar com essa bobagem de falar que você é ganhador de alma, porque quem ganha alma é o Espírito Santo, porque é Ele que converte. Eu nunca vi uma bobagem tão grande. É lógico que eu sei que quem converte pessoas é o Espírito Santo. Mas quando Ele chamou os pescadores no mar da Galileia, o que Ele disse? Vinde após mim e vocês agora vão ser o quê? Pescador de homem. Tá bom, eu não sou ganhador de alma, eu sou pescador de homem, tá bom? Pelo menos tá mais bíblico. Não precisa me chamar mais de ganhador de alma, me chama de pescador de homem, tá bom? Tá bom? Ô irmão, é lógico que a gente tem que saber que quem traz pessoa, que quem converte pessoa é o Senhor, claro. Como é que eu vou ter a pretensão de converter alguém? Como é que eu vou convencer a pessoa de que ela é uma pecadora? Às vezes eu vejo uns marmanjos barbados perto de mim, chorando, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. A única
coisa que eu faço é começar a chorar junto e pedir a Deus perdão pelos meus. Agora sou eu que convenço esse homem, essa mulher, de saber que ela é uma pecadora e se quebrantar na presença do Senhor? É lógico que é o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa me procurou aqui no final do culto, semana passada, e disse assim: ora por mim, porque eu vou essa semana pedir perdão a alguém que não fui eu que fiz nada com ela, mas eu decidi procurar essa pessoa essa semana, e eu vou lá e vou dizer assim: você me perdoa, mesmo sabendo que foi ela que errou comigo. Eu só pude dizer: o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo entrou no seu coração. Só pelo poder do Evangelho alguém é capaz de fazer uma coisa dessa. Quem vai fazer isso é o Senhor. Uma vez eu estava numa igreja, e naquela época a gente conseguia ainda ficar na porta da igreja, abraçando as pessoas. Aconteceu um fenômeno estranho naquela noite, porque quando eu cheguei na porta da igreja, a igreja inteira já estava lá do lado de fora. Falei: gente, o que aconteceu aqui? E olhei, lá fora tinha uma roda de gente, em volta de 2 pessoas. Eu falei: meu Deus, é briga. Só pode ser, era um lugar que tinha muita briga. E esse povo está tudo lá, vai tomar-lhe uma garrafada, um soco. O que está acontecendo? Voltou uma irmã chorando, me abraçou e disse: o senhor não sabe o que aconteceu. Tem uma pessoa que está vindo à igreja, que faz mais de 20 anos que é de mal com seu irmão de sangue. E ela, quando viu aquela pessoa passando lá na rua, ele saiu correndo. E a coisa era tão feia que a igreja inteira saiu atrás, porque pensou que eles iam se atracar, brigar, porque eles nunca mais tinham se visto, nunca mais tinham se falado. Mas sabe o que aconteceu? O homem não bateu no irmão, o homem não xingou o irmão, o homem abraçou o irmão e começou a chorar no meio da rua e dizendo: me perdoa, meu irmão. E toda a igreja estava lá fora aplaudindo e chorando, porque o Senhor está operando grandes coisas nessa terra. É Deus que faz isso, irmão. E eu quero viver essas coisas, eu quero ser testemunha dessas coisas, porque isso é o poder de Deus. O Senhor lhes acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Quem vai trazer pessoas para cá não sou eu, não é você. Quem vai trazer pessoas para cá é o Espírito Santo de Deus. Você entrou aqui hoje, você achou que você recebeu um convite de alguém, mas sabe o primeiro convite que a gente fez? Foi o Senhor Jesus. Ele que te chamou para estar aqui hoje. Ele que te trouxe, Ele que tem te trazido para essa igreja domingo após domingo, porque Ele te ama, porque Ele tem um plano na sua vida e porque Ele pode transformar a sua história. Vamos abrir nosso coração e Deus vai nos mostrar quem é que Ele quer ganhar. Pare de focar apenas nas pessoas que você acha que pode ser salva. Pare de focar apenas na sua família. Você só ora pela salvação da sua família, enquanto tem muitas pessoas nessa cidade que precisam de Jesus. O dia que você parar um pouco de ficar olhando só para os seus que não conhecem Jesus e começar a se compadecer de quem você não conhece, sabe o que vai acontecer? Toda a sua família será alcançada pelo poder de Deus. Precisamos entender uma coisa, irmão: quem faz a obra é o Senhor. Nós temos uma parte, mas a parte dele é fundamental. Se ele não tiver, nada acontece. Eu tenho dito, a única presença indispensável aqui nessa igreja não é o pastor, não é os presbíteros, não é o Ministério de Louvor, não é ninguém. A única pessoa que não pode faltar aqui chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. O que nós temos que fazer é cultivar aqueles que Ele tem nos mandado. Ele que convence, Ele que mostra as pessoas, Ele é que faz com que você creia que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus. Se você crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque Ele tocou no seu coração. Vamos ficar de pé? Deixa eu chamar o Ministério de Louvor aqui. Queridos irmãos, a salvação vem pelo poder e pela ação do Espírito Santo. Aonde Deus está agindo,
Gente está sendo salva para a glória do nome do Senhor. O que eu preciso fazer para ser salvo? Talvez essa seja a sua pergunta hoje. Você precisa invocar o nome do Senhor Jesus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Você precisa declarar isso, crer com o coração que Ele ressuscitou dentre os mortos e confessar com seus lábios que Ele é o Senhor e o Salvador da sua vida. Nós vamos participar da ceia hoje. É um tempo tão maravilhoso na vida de uma igreja, mas eu não posso deixar de falar isso para você. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Você precisa crer com o coração e confessar com seus lábios. Porque fazendo isso, se amanhã Jesus decretar o final dos seus dias aqui na terra, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora, quando você nasceu, alguém carimbou na sua alma o seu prazo de validade, sabia? Alguém disse: esse só vai até o dia tal, do mês tal, do ano tal. Louvado seja Deus, porque eu não vi ainda a data do meu carimbo. Eu acho que, e peço a Deus que a minha validade ainda tenha muitos anos aqui nessa terra. Mas o dia que chegar o prazo da minha validade, eu posso correr, não tem jeito. A morte vai me alcançar aonde eu estiver. Mas eu vou poder declarar, igual o apóstolo Paulo: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Porque o meu Senhor Jesus já venceu a morte. O dia que Jesus me chamar, e se for hoje ou se for amanhã, eu tenho certeza da minha salvação.